Muito bem, nós vamos gravar mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que fala sobre sindicalismo, mundo do trabalho, lutas sociais. Hoje nós vamos falar deste livro. Eu vou ler aqui aportuguesando e depois o autor vai dar o devido sotaque. Curuguati, o combate paraguaio por terra, justiça e liberdade. Leonardo Vexel Severo, o Léo Gaúcho, que já trabalhou aqui com a gente na agência, jornalista, e tem feito um trabalho da área sindical também, é do HP, da Hora do Povo, e tem se especializado, ou se especializou já faz alguns anos, em cobrir lutas na América Latina. Léo, você publicou um primeiro livro, mas me fale deste segundo. O primeiro você denunciou o massacre, as prisões, etc., e agora você está narrando aqui o combate paraguaio por terra, justiça e liberdade. E aqui atrás eu tenho aqui uma espécie de xilogravura de 4 pessoas que foram condenadas. O que verdadeiramente aconteceu é uma luta pela terra, e por que essas pessoas que lutam para ter um pedaço de chão, porque se até um bicho tem um buraco, tem o direito a um buraco, como o ser humano não vai ter um direito a um pedaço de chão, não é verdade? O que aconteceu a essas pessoas, qual a condenação, em que pé que está essa luta? No primeiro, eu concentrei em fazer uma denúncia, Curuguatã, um Guarani, Carnificina para um Golpe, foi o primeiro livro, onde eu denunciei como esse crime ocorrido no dia 15 de junho de 2012 abriu espaço para que, em apenas uma semana, com a grande e monocórdica campanha da mídia, fazendo pressão sobre o parlamento e sobre o setor judiciário do país, conseguisse o impeachment do presidente Fernando Lugo, em apenas uma semana. Tempo recorde. Tempo recorde. Porque o que aconteceu, na verdade? Houve uma mobilização de 324 policiais para reprimir menos de 60 camponeses, metade deles mulheres, crianças e idosos. E quando eles chegam nesse acampamento, na verdade, havia a presença de franco-atiradores, eles não sabiam, que mata, que assassina tanto as lideranças dos camponeses como a liderança dos policiais. Começa um tiroteio, morrem ao todo 17 pessoas, 11 camponeses e 6 policiais, né? Há uma carnificina. Depois, ao longo do livro, eu narro de como houve essa interferência com as digitais dos Estados Unidos, que vinha já treinando policiais, já com a perspectiva de atuar na Colômbia, e com a perspectiva, agora o Macri montando base militar na Argentina, ou seja, já havia uma ação geopolítica para que houvesse uma mudança de governo no Paraguai, particularmente porque o governo Lugo estava tomando medidas, mesmo que tímidas, em relação a Monsanto, Cargill, as grandes empresas transnacionais de alimentos. Porque o Paraguai, por mais absurdo que pareça, né, ele produz alimentos para 15 vezes a sua população, só que a sua população é faminta. O Paraguai não tem batata, não tem cenoura, não tem cebola, não tem tomate, tem que importar tudo porque se concentra na produção de soja para exportação, atendendo aos interesses do latifúndio. Isso estava começando a mudar. E, para não mudar, então, houve essa carnificina. Eu acompanhei, fiz a denúncia nesse primeiro livro, como observador internacional do caso Curuguatã. Fui umas 12 vezes para o Paraguai, totalizando, fiquei, sei lá, uns 2 meses mais, indo, voltando, durante 5 anos. Fiz meu primeiro livro-reportagem. Depois que houve o mais absurdo de tudo, que foi a decisão de colocar essas quatro figuras aqui, camponeses, trabalhadores rurais sem terra, Rubem Villalba, Néstor Castro, Luiz Olmedo e Arnaldo Quintana, foram condenados a até 35 anos de prisão por um crime que não cometeram. Eles responderam basicamente por 3 questões.
homicídio doloso, né? Ou seja, um assassinato com um objetivo claro, tal, o que não foi conseguido ser comprovado. Segundo, de pertencerem a uma organização criminosa, a única organização a que eles pertencem é uma organização de sem terra, reconhecida pelo governo do ponto de vista totalmente legal, dentro dos princípios da defesa da reforma agrária. E a terceira questão de invasão de imóvel alheio, quando, na verdade, eles estavam lutando por um pedaço de terra numa terra pública. Então, diferente do meu primeiro livro, que eu coloco um pouco da história do Paraguai, eu aprofundo em outras questões, esse eu concentro em demonstrar o quão inocentes essas figuras são e o quão injusta a pena é. Na verdade, a pena ela é direcionada claramente para impedir a luta pela reforma agrária, para inviabilizar a luta por uma questão que é chave para o desenvolvimento do Paraguai, que é a questão da desigualdade social, muito vinculada à questão da terra. Ô, Léo, você disse que houve a participação dos Estados Unidos, as suas multinacionais, inclusive no treinamento de policiais. Por que esse interesse norte-americano, inclusive em desestabilizar o governo Lugo? É para manter o Paraguai como uma espécie de quintal, um território intocado dos interesses das multinacionais? Exatamente. No caso, o lucro, assim como o sistema financeiro tem um lucro imenso no Brasil e eles fazem de tudo para manter sempre no controle do Banco Central, no Ministério da Fazenda, gente estilo Henrique Meirelles, lá também eles fazem de tudo para manter o status quo extremamente vinculado aos seus interesses. E, no caso, nós estamos falando de Paraguai, nós estamos falando de alimento, nós estamos falando, no caso, de soja, nós estamos falando de consumo de veneno, né, de agrotóxicos, e de como lidar com o veneno, e nós estamos lidando também com a questão do aquífero Guarani, sim. Né, que é uma das maiores reservas, agora se descobriu que é a segunda, nós temos a maior lá em cima, lá no Pará, né, nós estamos falando da segunda maior reserva de água do mundo. Então, eles treinam, na verdade, e investem somas imensas de recursos para capacitar pessoas para pensar dentro da moldura deles, à la Bolsonaro, né? Pessoas que querem desestabilizar, na verdade, a ordem democrática para manter os interesses dominantes sempre de uma pequena elite, na verdade, uma elite profundamente desnacionalizante, uma elite entreguista, uma elite vinculada aos interesses dos cartéis estrangeiros. E era isso que, na verdade, o governo Lugo estava tentando, mesmo que timidamente, enfrentar, e houve essa ruptura. Infelizmente, Fonzinho, nós temos 4 pessoas, né, como eu falei, respondendo por um crime que não cometeram. Eu tive em Itacumbu, que é a penitenciária de Assunção, onde teria capacidade para 1.600 pessoas, tem 4.000 seres humanos, né? Tem gente comendo no mesmo lugar onde faz suas necessidades, é um negócio pavoroso, né? Nem nas descrições mais horripilantes a gente podia pensar em como seres humanos são tratados. E, infelizmente, para a gente conseguir, no meu entendimento, fazer com que se faça justiça no Paraguai, o Brasil tem um papel muito grande nisso, né? Do ponto de vista da mobilização, da mesma forma como o apartheid foi derrotado a partir da sólida campanha em apoio ao Mandela, em boicote ao apartheid.
Da mesma forma que eu acho que nós vamos conseguir derrotar o sionismo nazi-israelense, com o apartheid que é feito contra os palestinos, também na questão do Paraguai nós vamos precisar fazer uma ampla campanha de massas que conscientize a população e saiba o que está acontecendo no país vizinho. Perfeito, Léo, nós já estamos caminhando para o final do vídeo da semana. Eu queria saber em que medida o teu livro ajuda nessa campanha de conscientização, de resistência e de mobilização. Bom, nós vamos ter lançamentos pelo Brasil inteiro, né? No próprio Congresso da União Municipal dos Estudantes, o Centro Popular de Cultura da UMES é uma das entidades que está apoiando, né, a divulgação do livro. Nós vamos para o conjunto dos estados, vamos debater com o conjunto das lideranças do movimento sindical popular, movimento estudantil, secundarista, universitário, movimento de mulheres, movimento negros, e a incorporação dessas organizações de direitos humanos vai somando para pressionar efetivamente o governo brasileiro e a pressionar o governo paraguaio a adotar medidas em relação a esses mártires, né? Na verdade, são pessoas que estão presas há quase 6 anos por um crime que não cometeram e justamente por trazer em si uma bandeira que, no caso da população do Paraguai, é uma bandeira extremamente importante, que é a bandeira da reforma agrária. Perfeito, agradeço muito, Leonardo Wexel Severo, Léo Gaúcho, amigo nosso, já trabalhou aqui na agência com a gente, um ativista das causas justas e populares, e vamos na rede da agência sindical divulgar ao máximo o livro, os lançamentos, quando houver pelo país, e também as repercussões em vídeo, matéria de jornal, etc., porque a luta pela reforma agrária é uma das lutas mais justas que nós temos que apoiar. A posse da terra, falo isso porque eu sou filho de pequenos agricultores. A pequena propriedade ela é altamente produtiva e é um fator de impressionante estabilidade social. Portanto, fazer reforma agrária é melhorar não só a condição de vida do camponês, mas é criar um ambiente de paz social. Boa sorte ao Léo, boa sorte ao seu livro.